Salve, salve, família vascaína, uma ótima sexta-feira para você ligado aqui no canal do Mineiro buscando as informações do Vasco da Gama com os seguintes destaques. Vasco empata com o Olímpia e fraqueza ofensiva fica visível em São Januário. Vamos ver os números dos nossos centroavantes, que mostram a necessidade de contratação para a posição. E o recado de Neymar dizendo que o jogo contra o Vasco é uma final. Sexta-feira, 14 de agosto de 2026, likezão no vídeo, dá aquela hypada. Começa agora o Vascão Notícias, primeira edição. Meus amigos, eu continuo destacando essas belíssimas camisetas do Vasco da linha VG, é uma linha própria do Vasco, tudo original, vendedor confiável, sua compra garantida pelo Mercado Livre, tem opção de regata, tem preta, tem branca, estão lindas, pessoal, muita qualidade, você pode fazer a sua compra com tranquilidade. Bom, meus amigos, esses são os resultados da semana das oitavas de final da Sul-Americana. Fica faltando só o jogo do River Plate, que foi cancelado por conta dos terremotos na Colômbia. O jogo ainda será realizado. Dos brasileiros, apenas Red Bull Bragantino e Botafogo perderam. O Red Bull para o Galo, 1-0. O Botafogo para o Cienciano, 6-1. O Vasco empata em casa com o Olímpia. O São Paulo empata fora de casa com o Bolívar. E o Santos venceu o Macará em casa por 2-1. Resultado para o Vasco complicado, como eu disse no pós-jogo. Vamos ter que caprichar mais nas finalizações no Paraguai se a gente quiser passar de fase. O técnico Pedro Emanuel chegou ao seu 8º jogo no comando do Vasco. São 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota. O ataque marcou 7 gols, a defesa sofreu 5. O aproveitamento caiu para 45%. Eu destaco novamente os números defensivos. Para vocês terem uma ideia, o Renato Gaúcho nos mesmos 8 jogos sofreu 14 gols. O Pedro Emanuel com os 8 jogos sofreu apenas 5. Tá faltando realmente acertar o time do meio para frente, o que eu nem acho que é só culpa dele. É claro que ele tem a responsabilidade por ser o treinador, mas as peças do Vasco estão devendo futebol. E com isso eu chego a essa tela aqui, pessoal. Fiz um levantamento rápido aqui dos números dos nossos centroavantes, que nem são centroavantes, né? O Brenner não é um centroavante de ofício, o David não é um centroavante de ofício. A gente tem mesmo só o Cláudio Spinelli. E o Colídio, que tá chegando, também não é um centroavante de ofício, mas muito provavelmente pode ser testado ali na posição. Vamos ver o que ele consegue oferecer. O Brenner em 29 jogos, 5 gols, 1 assistência. O Spinelli nos mesmos 29 jogos, 1 gol a mais e 1 assistência. E o David, números ainda piores, né? 31 jogos, só 2 gols e 1 assistência. Então mostrando que para ontem o Vasco precisa contratar um centroavante. Lembrando que o Brenner nem à disposição está, ainda há uma dúvida se ele vai fazer a cirurgia ou não. Parece que vão optar por um tratamento mais conservador, mas de qualquer forma vai ficar pelo menos uns 30, 40 dias fora dos combates. O David vem tendo oportunidades e não está conseguindo fazer grandes jogos decisivos. Às vezes até colabora uma coisinha ou outra, mas muito pouco. O Spinelli não dá para esperar dele que não o último toque na bola. E nem assim, muitas vezes ele vai fazer o gol. Vai precisar dar umas 3, 4 bolas para ele guardar uma. Spinelli que chegou para esse time para ser reserva, não chegou para resolver, né? E enfim, vem sendo criticado até um pouco a mais pela torcida do Vasco, na minha opinião. Porque a culpa é de quem contratou, gente. A culpa é de quem trouxe esse centroavante. Tava muito claro que tipo de jogador a gente estava contratando. Mas é isso, né? A gente tem que contratar e vamos ver se vai dar tempo. A janela de transferências fecha no dia 11 de setembro. E até agora... Bom, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu venho falando da prioridade do Vasco. Tem que estar focada todo no jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. E o Santos aparentemente está mobilizado para o jogo.
O principal jogador do time, o Neymar, saiu do jogo. Neymar que jogou bem, tá? Deu assistência, participou dos gols do Santos, distribuiu jogadas. Me pareceu um cara mais leve, né? Não tão pesado quando vencendo. Então, todo o olho, toda a atenção em cima do menino Ney, tá? E ele sai gritando pra torcida, falando que domingo é final. Deu entrevista pedindo pra torcida do Santos apoiar mais, que o time tá reagindo, que o time tá trabalhando. Então, assim, o Santos está mobilizado para esse jogo. Eu espero que o Vasco tenha, no mínimo, a mesma mobilização. No mínimo, né? A gente tem que nos mobilizar muito mais. Tá aqui a tabela de classificação mostrando que esse jogo não é só importante para o Vasco, é importante para o Santos. É um confronto direto. Se o Vasco vence, provavelmente sai da zona do rebaixamento. Se empata ou perde, vai se afundar ali de vez. E aí eu acho que a crise pode ficar absurdamente grande. É por isso que muita gente fica com raiva de mim quando eu falo que a gente tem que focar no Brasileirão, Sul-Americana tem que pôr o time que dá pra pôr. Aí tem gente falando, pô, você quer que o time desclassifica nos torneios? Não é. Eu tô preocupado com isso aqui, ó. Se o Vasco tivesse aqui na 12ª posição, eu estaria pedindo força máxima nas Copas. Mas com essa situação aqui, meus amigos, eu tenho um senso de urgência que mostra que é um prejuízo muito maior ser rebaixado do que ser desclassificado na Sul-Americana. É péssimo sair de qualquer campeonato. Nós vamos ficar puto, nós vamos ficar triste. Mas nada vai fazer a gente ficar mais triste, mais desesperado, mais desolado do que um possível rebaixamento, né? Dá até preguiça, cara, de falar, porque eu sei que muita gente não vai resistir a um novo rebaixamento e vai se distanciar do clube, né? Então, foco total nesse jogo. Eu espero que o Pedro Emanuel faça um grande trabalho de preparação, recupere o Andrés Gomes, Carlos Cuesta, né, os jogadores aí que não jogaram, Jair, jogadores que não jogaram contra o Olímpia, imagino eu, para estarem em condições do jogo deste domingo, porque nós vamos precisar, né? Precisamos de todo mundo, precisamos de força máxima, precisamos do torcedor. Cara, é uma final de campeonato pro Vasco e eu espero que a gente saia vencedor, tá? Já são 21 jogos que o Vasco tem, então eu fiz as contas. O Vasco hoje precisa de 8 vitórias em 17 jogos. Atenção, 8 vitórias em 17 jogos. Não é fácil, tá? Não é fácil ter esse aproveitamento. É um aproveitamento que beira 50%. A gente viu que o Pedro Emanuel tem 45%. Tem que melhorar um pouco pra gente chegar nessas contas aí. Meus queridos, se você quiser mais conteúdo de Vasco, lá no cantinho tá passando um card com o nosso pós-jogo, as notas para as atuações dos jogadores. É só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina, Dale Vasco. Tamo junto. E até lá.